Sejam bem-vindos a Nós, um podcast sobre espiritualidade e bem-estar. Novamente, estou de volta e justamente para falarmos sobre ciclos. Esse podcast é um bate-papo mais reflexivo sobre o que são ciclos, como eles nos afetam e o que fazemos para criá-los e encerrá-los, tá bom? Vai ser um podcast mais curtinho, justamente para ser uma digestão mais gostosa, mais tranquila. Então vamos começar com o que são ciclos, tá bom? Espiritualmente falando, ciclos é uma forma muito específica de se dizer que, em meio ao grande e contínuo fluxo da vida, há começos, meios e fins para ensinamentos trazidos por pessoas, lugares e situações. Não que tudo nessa vida necessite de um grande aprendizado. Sinceramente, esse pode ser até os mais raros. Na vida, somos feitos e construídos de pequenas conquistas, pequenos aprendizados cujo muitas das vezes vamos compreender em algum momento lá no futuro. Pode acontecer de haver um ciclo, você passar por uma situação, um aprendizado, mas você não se tocar, não ter um compreendimento claro sobre aquilo no agora. Muitas das vezes pode acontecer de você ter um insight, você meio que compreender aquilo lá no futuro, ao você passar por uma situação que exigiu de você uma ação, uma escolha, cujo você obteve através de uma situação lá do passado, um aprendizado, né? Então você vai tipo, nossa, ainda bem que isso coisa aconteceu, né, naquela época, porque dessa vez eu não precisei dar uma resposta errada, porque eu já passei por isso, eu soube como agir, que resposta dar. Ao mesmo tempo que tudo bem se você errasse ali. Até porque se você errasse ali, você estaria tendo um outro tipo de aprendizado. Entendeu? Então, assim, é um fluxo constante de pequenos e grandes ciclos, de pequenas conquistas, pequenos aprendizados. Porém, devo dizer que também existem aqueles ciclos em que nos prendem em meio a esse fluxo. E o que deveria ter um começo, meio e fim, pode acabar demorando para encontrar uma saída. Acredito que muitos de vocês já podem ter tido, nesse exato momento, um insight, uma compreensão do que eu estou querendo dizer. Essa situação em questão diz sobre momentos, pessoas e situações em que acabamos nos acomodando ou nos prendendo a um looping constante e desconfortável. Mas, na maioria dos casos, é só uma questão de olhar mais atentamente a situação, suas ações e as ações do próximo. Até mesmo olhar atentamente para a fonte disso tudo. Como surgiu, por que surgiu, qual foi o gatilho para surgir. Às vezes é só uma questão de recalcular a rota, mudar o caminho, a atitude, o começo ou o fim que tal ciclo leva. Às vezes, é só questão de nem iniciar algo que se inicia da mesma forma sempre, ou de finalizar algo da mesma forma que sempre se finalizou. Escolhas. Acho que essa é uma grande ferramenta para se encerrar um ciclo quando sente que está na hora. E principalmente para barrar uma situação que há muito você se submete a viver durante anos. Escolhas e também ações, tá? É uma escolha você fazer tal ação para finalmente encerrar algo, vamos dizer assim. Então, às vezes você está se submetendo a viver durante anos com pessoas, com atitudes, sabe? Só para outra pessoa se sentir bem, para outra pessoa se sentir confortável. E às vezes você não se sente confortável, você não está se sentindo bem. Então você está se submetendo, você está se reprimindo para que algo fique ok, uma amizade seja ok. Só que às vezes é por causa disso que todas as vezes não dá certo, que todas as vezes acaba do mesmo jeito. Às vezes é uma coisa assim muito pequena, uma ação muito pequena que você às vezes nem percebe que faz, que acaba acarretando esse ciclo, que acaba fazendo com que você esteja preso nesse looping, entendeu? Às vezes é o básico, sinceramente. Às vezes é muito básico, assim, o motivo, assim. Não que não seja algo que profundo, não é isso. Às vezes o básico pode, né, tipo, te causar uma dor maior do que algo que é nítido. Porém, às vezes é simples, é uma resposta simples.
Então, basicamente, ciclos é um nome dado a algo que demarca sua jornada em meio a esse fluxo constante em que vivemos. Em meio a essa jornada também existem ciclos fixos que em algum momento da sua vida você deverá passar. Ciclos que envolvem seu desenvolvimento emocional, conhecer pessoas específicas para te levar a lugares específicos e, consequentemente, ter oportunidades específicas. Ciclos que fazem parte de um dos seus possíveis e destinados caminhos, embora, claro, tudo vai depender de suas escolhas e ações. Parte desses ciclos fixos estão aqueles aprendizados que você precisa aprender, o que acarreta situações que continuarão se repetindo até você finalmente ver aquilo verdadeiramente e aprender aquilo verdadeiramente. Aprendendo, você verá a saída claramente rumo ao encerramento da situação. É como um jogo. Existe uma porta cuja você precisa da chave para desbloquear. Como, vamos supor que se você passar por essa porta, você vai passar para outro nível, tá? Então, assim, para você ter a chave, você precisa passar por aquele nível em questão, que você está nesse exato momento. E assim como em qualquer jogo, você deverá passar por aquele nível percorrendo um caminho pelo qual o jogo foi programado, certo? Você vai precisar encerrá-lo, aquele caminho, aquela jornada, para que você possa obter a chave e finalmente desbloquear a porta. Então você vai ter que ir passo a passo, enfrentar os obstáculos que aquele nível em questão coloca diante de você. Você vai precisar passar por lugares que aquele nível em questão vai pedir para que você passe. Então você vai ter que seguir ali, de certa forma, dentro dos seus limites, aquele caminho exato para que você alcance a chave e possa abrir a porta. É parecido, são situações que acabam sendo abordadas tanto aqui quanto lá fora. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. Como eu posso dizer, é um exemplo, mas é um exemplo válido, porque de certa forma são como as coisas funcionam. Se você quer alcançar uma coisa, você tem um objetivo, você vai ter que seguir certos passos para alcançar esse objetivo. Seja até mesmo o fato de você estudar, finalizar os estudos e, sei lá, encontrar um lugar ali e deixar um currículo, sabe? São coisas que você precisa fazer. Não tem como sair disso, sabe? É necessário para que você alcance aquela questão, aquele objetivo. Então é isso, o podcast vai ficando por aqui. Vou só deixar uma frasezinha aqui, né? Eu não sei exatamente de quem é, mas eu acho que é uma frase interessante de se finalizar esse podcast sobre ciclos, que é: a vida é feita de ciclos, portanto viva todos, sabendo que nenhum deles é definitivo. Muito obrigada por ouvir e eu vejo vocês até o próximo episódio.